Agora no Show da Notícia, o assunto é turismo sustentável para o desenvolvimento. A ONU definiu 2017 como o Ano Internacional do Turismo Sustentável. Com isso, o Brasil tem a oportunidade de aproveitar o potencial de suas belezas naturais para estimular o desenvolvimento econômico. Na verdade, são 3 pilares da sustentabilidade: o braço econômico, a questão social e ambiental. Para falar mais focado na questão ambiental, nós vamos conversar com a Tereza Magro. Ela é doutora em Ciências Florestais, participante do Recreation Ecology Network e membro da rede de especialistas em conservação da natureza. Boa noite, Tereza. Boa noite, João Carlos. Obrigada pelo convite. Vamos lá então, Tereza. A ONU definiu, portanto, 2017 como o Ano Internacional do Turismo Sustentável para promover o turismo internacional, bem como valorizar as culturas e os patrimônios dos povos em todo o mundo. Agora eu queria focar um pouco mais na questão ambiental, obviamente por causa da sua especialidade, né? Você é doutora em Ciências Florestais. Como você vê essa iniciativa da ONU em definir esse ano de 2017, focando no turismo sustentável? É realmente uma boa iniciativa? O que isso pode trazer de positivo para um país como o Brasil? É importante a gente lembrar que a declaração, né, da ONU sobre o Ano Internacional do Turismo Sustentável faz parte de um programa maior, que é Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, né, que foi uma agenda que a gente tinha e foi substituída pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Isso foi feito em 2015. Então, é uma agenda mundial. Então, o que a gente pode falar sobre isso, né, sobre a sustentabilidade, tem uma série de fatores. O Brasil ele é bastante rico em ambientes naturais. A gente tem uma costa bastante interessante, né, a parte de vegetação também. Então, a gente pode atrair muitas pessoas para conhecer um pouco mais sobre a nossa cultura. De que maneira essa iniciativa da ONU pode justamente trazer um público que gosta de viajar, né, pode aquecer o setor de turismo e, ao mesmo tempo, promover a sustentabilidade? De que maneira isso ocorre, Tereza? Tá. Bom, primeiro é importante a gente se preparar, né, para realmente oferecer um turismo sustentável, né? Então, essa preparação ela deve vir a partir das agências de turismo que a gente tem no país. A sustentabilidade do turismo, ele não está só relacionado com as atividades nos locais onde as pessoas vão estar fazendo seus passeios, né, as suas atividades. Está relacionado com toda a cadeia produtiva. Então, se alguém vai para a região amazônica, a comida vai ser regional, né, produzida no próprio local. Eles não vão inserir uma comida que vai viajar 1.000 quilômetros, né, para ser fornecida para os visitantes, para os turistas. O meio de transporte que as pessoas vão se utilizar para fazer as atividades, né. Eu li uma matéria esses dias, o título da matéria era bem interessante, falava assim: nas próximas férias, alugue uma bicicleta e não um jet ski. Né? É bem interessante. Falta esse tipo de iniciativa, de uma maneira geral, aqui no país, ou o processo, a divulgação dessa preocupação com a sustentabilidade está fazendo as pessoas mudarem seus hábitos e até essa organização, essa preparação que você está se referindo por parte das empresas de turismo? Como é que você vê? Isso está mudando? Muda, né? Muda na medida que as pessoas conhecem um pouco mais o que elas podem fazer. Mas essa preocupação não é só em nível de Brasil, ela é algo realmente mundial, tá? Porque as pessoas, quando escolhem os passeios, elas vão escolher seu passeio com base em quê, né? Você vai também escolher com relação ao preço, a experiência que você vai ter no local. Uma das últimas coisas que você vai estar se perguntando é o quão sustentável é a minha escolha. Então, se houvesse, né, as agências de turismo tivessem uma forma de colocar
pro turista, para quem vai selecionar o produto, né? Um nível, uma escala para dizer o quanto que é sustentável aquela atividade. Então, eu vou andar de bicicleta numa região onde isso é possível. Eu ia mencionar o Parque Nacional de Brasília, mas eu não tenho certeza se isso é possível, né? Mas eu vou... já sei, um exemplo. Eu vou para o Parque Nacional de Lençóis Maranhenses. Eu vou caminhar ou eu vou alugar um triciclo? Uhum. Bom, se eu alugar um triciclo, qual que é o efeito, né, que eu vou estar gerando na região? Será que o triciclo vai passar na areia com muita velocidade? Bom, tem alguma fauna que nidifica, né, que faz ninho na areia? Se eu caminho, qual que é a minha interferência na fauna local, nos corpos hídricos, né? Então, se tivesse essa gradação, as pessoas teriam mais possibilidade de escolher. Mas, em princípio, se a gente pensa, né, em combustíveis fósseis, é melhor escolher um tipo de atividade que não vai estar queimando combustível fóssil, né? Uhum. Tem toda essa cadeia que você falou, né, produtiva e também de conscientização, e por parte do país é necessário também haver a proteção dos ambientes naturais para que essas belezas naturais continuem existindo, né, e possam servir de atrativos turísticos. Isso acontece por parte dos órgãos responsáveis em proteger os nossos ambientes, as nossas riquezas naturais? Então, se você estiver falando das unidades de conservação, né, dos parques nacionais, os órgãos ambientais têm se esforçado bastante para conseguir manter isso, manter algumas áreas ainda primitivas para que as pessoas possam visitar, né, passear. Mas esse esforço, ele não é suficiente diante do tamanho do problema, né? O tamanho do problema é enorme. Então, o planejamento de uso da terra, um planejamento de paisagem, isso tudo tem que acontecer e os órgãos estão trabalhando. Eu não sou uma grande crítica com relação aos órgãos ambientais brasileiros, eles têm se esforçado. Você mencionou, né, que as agências, né, elas têm que se preparar e também comentou da escolha, né, por parte dos turistas, né? Tem momentos que eu penso que às vezes o turista não vai ter essa consciência. Então, o trade turístico tem que se preparar e inovar isso para poder continuar oferecendo, né, essas possibilidades de áreas ainda primitivas, áreas conservadas, né, durante um grande período. Então, toda essa cadeia, né? Então, os plásticos vão ser utilizados, como que é o esgoto, né? Para onde vai o esgoto? Eu posso usar placas solares em regiões onde isso é possível, né? Placas solares para poder gerar energia. Então, várias coisas. A cadeia produtiva é bastante grande para a gente falar em sustentabilidade, né? Tem muita coisa a ser feita ainda, né? É um efeito bastante assim, eu digo que é um efeito multiplicador. E se a gente ainda pensa na sustentabilidade do turismo, ele tem um efeito tremendo na saúde humana também, né? Então, dependendo da atividade que você vai fazer, você pode combater obesidade, você vai ter uma produção bem boa de serotonina, né? Então tem várias oportunidades de você promover ações que vão afetar em longo prazo e vão atingir os objetivos mundiais, né, de sustentabilidade. Não é uma coisa somente local, né? Você vai conhecer uma outra cultura, vai entender aquela cultura e também com relação a um dos objetivos principais, que é relacionado aos objetivos da ONU, né? Redução de pobreza e a geração de emprego. Você deve conhecer os dados, né? Que para cada 11 empregos, pelo menos, né? É ligado ao turismo. Então é um número bastante interessante. Então, mais um motivo para a gente não pressionar, mas justificar a existência de uma quantidade de áreas naturais que podem
ser utilizadas para o desenvolvimento das atividades de turismo, né? Uhum. Esses 3 pontos que você se referiu agora tem a ver com o que eu falei no começo da entrevista, nos 3 pilares da sustentabilidade, né, que é a área econômica, a social e o principal foco aqui da nossa conversa, que é a ambiental, mas tudo está praticamente interligado, né? Tudo está. Agora nós falamos dos parques há pouco também. O Brasil tem parques turísticos lindíssimos, né? Eu tenho alguns nomes aqui, como o Parque Nacional do Iguaçu, onde estão as cataratas, em Foz do Iguaçu, no Paraná, o Parque Nacional Marinho Fernando de Noronha, que também é um local muito bonito, entre outros, o Nacional da Tijuca. No Brasil tem centenas de outros parques, né, muitos deles abertos à visitação, mas tem outras regiões que não são tão conhecidas assim. O que é preciso fazer para divulgar essas outras regiões e mesmo iniciativas de proteção para que elas continuem se tornando cada vez mais atrativas para incentivar esse tipo de turismo? Então, primeira coisa que a gente tem que ter é o acesso, né? Algumas áreas, você mencionou o Parque Nacional Marinho, né? De Abrolhos, Fernando de Noronha, o acesso é um pouco mais difícil, então existe quase uma elitização para o acesso a esses locais. Mas o acesso também por estrada, a gente tem um sistema viário bastante ruim ainda no Brasil, né? Se a gente pensar no estado de São Paulo, nós estamos ótimos aqui, estamos com um sistema viário bom. Mas se você pensa no Brasil como uma área bastante grande, ainda o acesso está ruim. A divulgação em si, se a pessoa hoje em dia, ela, dependendo da área que ela mora, ela busca se você mora na São José do Rio Preto, por exemplo, você entra ali num site e procura as possibilidades que você tem para fazer uma atividade ao ar livre, né? Você não precisa, às vezes, ter um grande deslocamento, porque esse grande deslocamento, ele vai representar também uma emissão de CO2 bastante grande. Então, se a gente está falando em sustentabilidade do turismo, vamos começar com os deslocamentos menores, ou os deslocamentos que causam menos impacto. E você mencionou a divulgação, como divulgar. Primeiro, a área só pode ser divulgada se ela estiver preparada para receber essas pessoas. Existe um sistema de hoteleiro que pode receber essas pessoas, ou existem acampamentos que podem receber essas pessoas, existem locais para compra de alimento. Então, tudo isso tem que ser combinado, né? Para atingir. Exatamente. A questão da estrutura, toda uma estrutura, uma grande estrutura que deve ser organizada e implementada pelos governos locais, né? Mas, por outro lado, também o turista precisa fazer sua parte, né? Além de apreciar e curtir as viagens, é necessário também que ele respeite o meio ambiente, como, por exemplo, ficar sempre atento no que diz respeito ao destino adequado do lixo, entre outros detalhes, né? Como não alimentar os animais e por aí vai, né? Isso, tem o comportamento das pessoas, né? Com relação... Isso são as coisas mais básicas. Eu nem cito mais, né? A preocupação com o destino do próprio lixo, mas sim o destino do lixo do restaurante que você comeu, né? Se você vai fazer uma observação noturna de fauna, o quanto que eu estou influenciando o comportamento daquele bicho, né? Será que é bom um bicho receber uma lanterna no olho toda noite, né? Se vou fazer uma observação de jacaré? Então, muitas vezes, inclusive os programas de televisão, você falou em divulgação, né? A televisão ela tem um apelo visual enorme, né? Eu estou falando com você aqui, eu não sei o quanto que as pessoas estão imaginando uma cachoeira, um animal, eles têm que imaginar, o esforço é muito grande para alguns. Mas, por outro lado, a televisão já dá a imagem pronta, e você forma aquela imagem na sua cabeça, e quando você vai buscar uma área para visitar, fazer um turismo, você está esperando encontrar aquilo, e se você não vê um bicho, você fica decepcionado. Então, a sua experiência vai ser ruim, você vai fazer uma avaliação ruim da empresa, né? Então, as pessoas têm que se preparar, e não é se educar, mas entender que nem sempre a expectativa com relação à fauna no Brasil vai ser atendida.
E isso é uma das coisas, é o elemento surpresa. Será que eu vou ver? Será que eu não vou ver? Isso pode ser uma coisa importante para as pessoas divulgarem também nos seus folhetos, que a fauna pode ou não ser vista. E a gente está se referindo aqui a uma campanha da ONU, né? Ou seja, a Organização das Nações Unidas, o que pode implicar, deve implicar a visita de muitos estrangeiros que vêm para cá para conhecer um pouco dessa nossa grande variedade no que diz respeito ao meio ambiente, e isso também chama mais uma vez a atenção para a questão da infraestrutura. Se nós estamos preparados, se nós temos infraestrutura para receber estrangeiros que vêm visitar a nossa fauna e flora, né? Alguns lugares, principalmente as RPPNs, que são as reservas particulares, elas estão um pouco mais preparadas com relação à infraestrutura, mas nem sempre o estrangeiro está querendo conforto, porque o conforto a gente tem em casa, né? O que é necessário é um serviço de qualidade. Isso não quer dizer um grande resort, um hotel com todas as regalias que você tem em casa, né? Porque você vai escolher o seu destino, não com base no conforto, mas sim escolher o seu destino com base no quanto que aquela experiência vai acrescentar para a minha vida. Então, o objetivo da ONU não é somente, né? A gente tem que pensar que são várias nações que se reuniram para fazer uma agenda para 2030. O objetivo maior é ter emprego para as pessoas, reduzir pobreza, ter a proteção ambiental, pensar um pouco no patrimônio cultural. E isso tudo para a gente ter nações e pessoas mais voltadas para o desenvolvimento sustentável do mundo, uma coisa maior, né? Não é gerar emprego no Brasil, não é gerar emprego ali do lado da Argentina ou na Holanda. É um entendimento maior entre as nações. É um objetivo muito mais complexo, né, do que um país visitar o outro. É um país entender a cultura do outro. E isso é algo que pode nos ajudar a ir para um futuro comum, um futuro bom, né, para todo mundo. Tá certo, eu agradeço aqui a conversa com a Tereza Magro, doutora em Ciências Florestais, participante do Recreation Ecology Network e membro da rede de especialistas em conservação da natureza, a respeito do ano de 2017, que foi declarado pela ONU como Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento. E no que diz respeito ao Brasil, os desafios que nós temos pela frente para poder impulsionar essa questão do turismo sustentável. Muito obrigado, Tereza, e fique à vontade para acrescentar algo a mais aqui para finalizar a sua participação no Show da Notícia deste sábado. Muito obrigada, boa noite para quem nos ouviu. Uma coisa que eu vou comentar com vocês é que vocês escolham a próxima viagem que vocês forem fazer, não com base somente no conforto, mas principalmente no base na experiência que vocês vão ter no local que vocês vão visitar, sobre os aspectos ambientais, sobre os aspectos culturais, e algo que te acrescente um pouco mais na sua vida, no dia a dia, né? Então, boa noite para todo mundo.